mas que a gente pudesse orar, pedir que o Senhor nos dê entendimento, nos dê revelação do que Ele quer falar com a gente nessa noite. Eu creio que essa palavra é uma palavra para a igreja, né? Normalmente eu falo, né, algo que Deus falou para mim e depois eu creio que Ele fala para mim e eu posso transbordar. Não que o Senhor não tenha falado comigo nessa palavra, obviamente, mas eu creio que Ele deu uma palavra específica para a igreja mesmo e eu queria que a gente pudesse meditar nisso juntos, amém? Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade de te ouvir e temos a liberdade, Senhor, de expressar a nossa fé e tudo aquilo que o Senhor é em nós e através de nós. Eu peço, Pai, que o Senhor ministre o mais profundo do nosso coração, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, nos faz mesmo, Senhor, ter uma nova revelação da Tua palavra. Que não sejam palavras vazias, mas que seja a Tua palavra rema mesmo, ministrando o mais profundo do nosso ser. Que a gente saia daqui completamente conscientes daquilo que o Senhor veio falar de forma específica, individual, mas também em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu creio de verdade que esse é o ano do descanso. Mesmo assim, é o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu creio que não é para mim, é para nós, como igreja, como família, né? E eu sei que, né, no ano novo a gente começa sempre com muitos objetivos, né? O ano novo parece que é sempre uma oportunidade mesmo de fazer tudo novo, né? Eu creio realmente que é uma oportunidade mesmo para parar, recalcular, né? Para mim não só o ano novo, mas todos os dias ao amanhecer é uma nova chance, uma nova esperança, um novo tempo. Eu creio realmente nisso. Mas essa é de fato, né? Dezembro é o tempo que a gente começa a refletir um pouco mais sobre o ano. E ali no dia 31 é onde a gente começa a pensar quais são os próximos objetivos do próximo ano, né? E aí a gente começa a fazer novos planos, novas promessas, ou até rever os planos que a gente fez no início do ano passado. Será que eu consegui fazer tudo? Ah, não consegui. O que é que eu vou fazer? O que eu não vou fazer do que eu falei que ia fazer? Como é que eu vou fazer para cumprir? O que eu cumpri? O que eu não cumpri, na verdade? De fato, dezembro é um mês mais reflexivo e janeiro é um mês mais de tentar traçar novos objetivos, novas metas, né? E eu acredito realmente que é de propósito também, né? Que a gente faz isso porque eu creio que realmente é uma oportunidade para a gente recalcular a rota, né? Uma das coisas que eu mais fiz, né, depois que eu me converti, é começar a ler a Bíblia em janeiro. Não sei vocês, né? Mas os livros que eu mais li na Bíblia é Gênesis e Mateus. Que é o início do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Eu não sei vocês, mas o meu Mateus aqui, ele já tem todas as cores, porque cada ano eu uso uma cor, ou eu uso tipo duplinhas de cor, é o que tem mais uma bagunça aqui, né? Isso que tem, eu tenho outras Bíblias, né? Mas essa aqui é a que eu mais ralou mesmo comigo, eu gosto dela. Tadinha, a bichinha tá pedindo a Harry aqui. Mas os livros que eu mais li na Bíblia foi Gênesis e Mateus, né? E se você for procurar, eu fiz uma pesquisinha ali rápida, né? Os livros mais lidos no mundo é Gênesis, Mateus e João. Por quê? Porque realmente as pessoas logo que se convertem, ou logo que começam o ano, né, pensam, vou começar a ler a Bíblia, vou começar uma disciplina espiritual, né? E aí começa pelo aparente começo, ou de capa a capa, né, Gênesis, ou começa pelo Novo Testamento, ou um dos livros que a gente realmente indica, né, para uma pessoa que acabou de se converter, começar a ler João, que João começa lá desde o princípio, né, como que o verbo se fez carne, enfim, né, então é um livro para quem acabou de se converter, começar a ler João, né, mas muitas vezes quem não tem essa indicação, vou começar por João, começa pelo começo mesmo do que acha que é o começo, e aí mais os livros mais lidos são esses, né, e todo ano eu começava com a promessa, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, né, quantos anos a gente já convertido? Já nem sei quantos anos eu sou convertida, mas todo ano eu começava o ano, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Que 14 anos. Não lembro mais. 3 mas enfim, a maioria
vocês que me conhecem sabem que eu sou a pessoa dos planos perfeitos. Mas graças a Deus o Senhor está me curando, né? E eu já não sou mais a pessoa das expectativas dos planos perfeitos, mas da esperança dos planos de Deus. Amém? Mas assim, uma das coisas que eu percebi é que eu sempre fui, né, no decorrer do tempo, uma pessoa de muitas iniciativas, mas poucas acabativas. E isso é uma coisa que nos últimos anos o Senhor começou a falar comigo. Porque eu sou realmente uma pessoa muito intensa, né? Penso em várias coisas e começo muitos projetos e muitas coisas. Só que melhor do que começar muitas coisas é poder terminar muitas coisas, ou pelo menos terminar poucas coisas, mas poder dizer que concluiu alguma coisa. Né? E esse ano o Senhor falou comigo de uma forma um pouco diferente. Né? Eu não comecei do zero tudo esse ano, como normalmente eu começo nos anos assim, esse ano eu vou começar isso, eu vou começar aquilo. Eu simplesmente continuei a viver aquilo que eu estava vivendo no ano passado. Né? Então eu continuo lendo onde eu estava na Bíblia, não comecei um novo plano de leitura, né? E porque eu creio realmente que mais do que fazer o ano ser perfeito, né? A gente precisa ir atrás daquele que é perfeito. E isso tem ministrado muito o meu coração. Eu queria muito ouvir o Lucas e o Thiago ali anotando, mas eu queria muito encorajar todo mundo a anotar hoje. Não precisa nem anotar o que eu estou escrevendo, anota o que Deus falar, porque vai ser melhor. Né? O que eu estou falando, na verdade, não fazer o que eu... Mas eu queria, pega teu bloco de celular, abre uma conversa no WhatsApp com um fantasminha, anota aí, gente, anota, porque eu creio que o Senhor, Ele está falando o tempo todo, e Ele quer falar o tempo todo, e Ele fala a partir de tudo, se você de fato quiser ouvir. Né? Então, anota isso que chama a atenção, uma frase que te chama a atenção, ou às vezes eu falo uma coisa que te lembra de outra, que Deus vai lá e fala, e você entra no seu fantástico mundo de Bob. Mas anotem, porque eu creio que quando a gente anota, a gente traz à memória aquilo que traz esperança no dia ruim, a gente tem para onde correr, sabe? Eu tenho um bloco de notas com palavras que eu recebi, eu tenho vários caderninhos dos meus devocionais, e eu percebo que quando eu estou no dia mal, porque a gente pretende que o ano seja perfeito e faz planos perfeitos, mas tem sempre o dia mal do ano, gente, isso acontece, né? É para onde a gente tem para correr. Né? Então, assim, anota aí o que chama a atenção, o que Deus vai falando, deixa o Senhor ministrar o teu coração nessa noite. Né? Eu queria convidar vocês a pensar que esse é o ano do descanso, e eu queria que a gente pudesse começar o ano de uma forma diferente, né? Pensando que sim, você lá provavelmente no dia 31, dia 1º ali na virada, fez várias promessas, traçou vários objetivos. E lá quando você, eu não sei vocês, né, onde vocês passaram a virada, mas quando a gente vê aqueles fogos de artifício, ouve aquele barulho, isso tudo mexe muito com as nossas emoções e traz uma nova esperança, e a gente, né, vai ouvindo aqueles bum 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 e pensando, meu, esse ano isso, esse ano isso, esse ano isso, não sei vocês, né, mas é natural do ser humano isso, porque as nossas emoções existem, né, e foi Deus que nos criou com emoções, e glória a Ele por isso, né. Mas eu queria muito que você lembrasse como foi ali a sua virada, o seu dia 31, e os planos que você traçou para esse ano, e quando o seu coração ali começou a criar planos, e trazer você num lugar de esperança. E fazer morrer de fato as expectativas que foram criadas para esse ano. Porque expectativas são frustradas, né? Mas a esperança em Deus, ela existe, né? E eu não quero que você perca a esperança pensando, então não adianta nada traçar planos, então, poxa, eu comecei de novo a ler a Bíblia, então nem devia, né? Devia ter continuado. Não é isso, né? Tá entendendo? Isso é o que Deus falou comigo. Pô, nem alinhado com o que Deus está falando, eu tô, né, cara? Vida, comecei o plano bíblico. Não, isso é o que Deus está falando comigo. E às vezes o que Deus queria que você fizesse mesmo era que começasse um plano bíblico. Talvez esse ano ele vai te impulsionar de uma forma diferente. Tá entendendo? Não quero que você perca a esperança, mas eu quero de fato acabar com todas as suas expectativas desse ano. Aleluia. Tá entendendo? Amém. Porque só assim eu tenho certeza que vocês não vão terminar o ano frustrados. Amém? Amém.
Lá em Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para que não aconteça, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. É para esse lugar que eu quero trazer a gente, para que a gente possa parar e pensar: será que de fato todos esses planos perfeitos que a gente traçou para esse ano são planos que vão ser possíveis ser realizados? Será que esses planos que a gente tanto anseia para esse ano são os planos de Deus para o nosso ano? Será que é isso que a gente realmente deseja? Será que o ano do descanso é o descanso que você está imaginando? Né? Será que é o que você de fato quer? Né? E aí, pensando no começo, eu queria que a gente pudesse ir lá para o começo de tudo mesmo. Quem estiver com a Bíblia aí ou no aplicativo, abre lá em Gênesis. Gênesis 1. Começo do começo. Desde o princípio era o verbo. Amém? É a parte mais difícil de achar na Bíblia. Gênesis 1. Gênesis 1. É o livro mais difícil de achar. Vamos lá. Olha o que está dizendo lá em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Agora eu queria que você pudesse ler Gênesis como se você fosse a criação, como se você fosse a terra. Então vocês vão trocar essas palavras, terra, criação, abismo, né, pelo teu nome. Então aqui, ó, eu vou dar o exemplo aqui. No princípio, Deus criou a ágata. A ágata era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a ágata, e o Espírito de Deus se movia sobre a ágata. Agora lê com o seu nome, eu vou dar um tempinho para você ler. Vocês conseguem perceber a condição que vocês chegaram aqui? É muito doido, né? Talvez não aqui, mas a condição que você chegou diante de Deus. Sem forma e vazio. Sabe, eu não sei qual que é o nível de relação que cada um aqui tem com Deus. Até porque eu acho que o que o Thiago começou falando hoje ali na abertura, eu achei bem interessante. Porque às vezes a gente acha que o nível de relação que uma pessoa tem com Deus é a partir daquilo que ela mostra. Mas nem sempre é. Porque a gente é bom em performance. Né? E a gente está sendo cada vez mais treinado para ser bom por causa das redes sociais, do excesso de informação. Até quem não falava publicamente, hoje fala publicamente, não é verdade? E está cada vez mais. Né? E eu não sei de fato se você tem uma vida com Deus, às vezes você até é batizado. Gente, eu me surpreendo tanto assim, ó, muito com pessoas que são cristãs, são cristãs, são batizadas, vivem no evangelho, pastores que se desviam de forma tão radical. Chega a ficar aquela dúvida, meu Deus, será que ele era convertido mesmo? Ou será que ele só estava vivendo uma fantasia, uma mentira, sei lá, tá entendendo? Que é assustador. Então, assim, só você, dentro de você, sabe de fato o que é que você vive com Deus, se o tempo que você frequenta a igreja, frequenta culto, frequenta discipulado, se de fato é verdade ou não é verdade. Às vezes nem você sabe se é verdade.
Eu já tive essa crise. Será que tudo que eu estou vivendo é verdade ou é porque eu acredito que isso deve ser uma verdade e eu vivo como se fosse uma verdade? Eu já entrei nesse loop, né? E eu acho que muitas pessoas entram e vão entrar ainda nesse loop, e se eu não for entrar ainda de novo nesse loop, porque a gente precisa estar o tempo todo sondando mesmo o nosso coração para ver o que é que a gente vive, gente. O que a gente vive é verdade, é o que eu realmente, né, tive revelação um dia. Mas uma coisa eu sei, que sem Deus, eu e você somos sem forma e vazios. Bom, não tem como ser diferente disso sem Deus. Então, assim, só você e Deus, talvez nem você saiba tanto, mas Deus sabe, se você de fato é sem forma e vazio, ou se você já foi de alguma forma visitado pelo Espírito Santo. Mas não tem como a gente desfrutar de uma criação, das coisas dessa vida, sem o sopro de vida e sem as mãos do Criador. E é por isso que muitas vezes, ano após ano, a gente faz planos e parece que a gente nunca chega onde deveria ter chegado. E é nesse lugar que eu queria que a gente pudesse meditar nessa noite. Trazer essa consciência mesmo, né? O que mudou do ano passado para esse ano? Será que mudou alguma coisa? Será que é só mais um ano? Será que é só mais um janeiro? Será que é só mais um dia? Né? O que vai mudar amanhã quando você acordar? Será que é um novo dia mesmo? Ou será que é só mais um dia, mais um dia, mais um dia? Né? Olha o que diz lá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sem procurar Deus de todo o coração, os nossos planos vão ser os nossos planos. Mas Ele sabe quais são os planos que Ele tem pra gente. E sabe quando que a gente vai aprender a viver de verdade o verdadeiro sentido da vida? Essa é uma frase que a gente fala, né? Se você morresse hoje, você poderia dizer que viveu o verdadeiro sentido da vida? A gente só vai poder responder essa pergunta quando a gente aprender, na verdade, a descansar. E aí eu acredito que quando a gente aprender a descansar, a gente vai poder dizer o porquê, qual que é o verdadeiro sentido da vida. E sabe quando que a gente vai aprender a descansar? Quando nós aprendemos a confiar que os planos de Deus são sempre melhores. E quando aprendemos a confiar nos planos de Deus a partir da criação. Voltando lá para Gênesis, né? Todo mundo aqui conhece o início de Gênesis, né? Deus criou, veio, né, pairando sobre a face do abismo, criou o dia, a noite, os animais, enfim, né? E aí, voltando lá em Gênesis na criação, na verdade deve ter algum bom motivo, né, para a Bíblia começar do começo. Né? Deve ter um porquê. Porque assim, não precisava começar assim dessa forma. Podia começar com Mateus, né? Podia começar com Mateus, podia começar a partir de Jesus, sendo que se a gente de fato crê que foi a partir de Jesus que a nossa vida existe, né? Podia falar de Jesus e depois contar o como que chegou em Jesus. Poderia, né? Então assim, deve já ter um bom motivo para a Bíblia começar ali no começo, né? E Deus começa criando céus e terras, aí depois ele cria a natureza, depois ele cria os animais, e por último ele criou o ser humano. Por que Deus não criou primeiro o ser humano? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Por que Deus não criou primeiro o ser humano? Porque ele tinha que criar primeiro a terra, as coisas, para o ser humano poder sobreviver. Porque se criar primeiro o ser humano, como que ele vai sobreviver? Ele vai morrer no mesmo dia. Ele não vai ter comida, não vai ter frutos. Porque se não criasse o mundo primeiro, não ia ter
É tipo peixe. O peixe o ser humano come. É um alimento. Se não criasse os animais primeiro, não, o ser humano não poderia viver. Muito bom, gostei. Eu também gostei. E aí, se Deus faz tudo em ordem, de forma organizada, você acha que na tua vez ele errou? Não. Porque às vezes parece que na nossa vez ele errou, né? Porque a minha vida às vezes tá uma bagunça. Mas eu acho que a gente que provoca essa bagunça. É. Eu acho. Ou talvez a gente sempre olhe as coisas de maneira pontual, né? Porque, por exemplo, se você olhasse Gênesis ali, né? E Deus disse haja luz e houve luz, né? E ele viu a luz e as trevas, né? Você falaria assim, tipo assim, né? Tá toda uma bagunça aqui, né? E Deus, ele é um Deus de ordem, né? E uma das coisas assim que eu queria que a gente pudesse entender, né, é que se assim, ó, se a nossa vida não prospera, se os nossos planos não estão dando certo, se o seu ano mais uma vez acabou e você não realizou algum projeto, talvez você ainda esteja sem forma e vazio. Talvez a gente não esteja deixando Deus fazer as coisas da forma dele, de maneira criativa e organizada, da forma dele. Porque, assim como na continuação ali de Gênesis, quando o homem cai, ele perde o direito de comer da árvore da vida. E nós, quando escolhemos caminhar independente de Deus, a partir das nossas boas ideias, nós perdemos o direito de comer da árvore da vida. E aí muitas vezes a gente fica sem forma e vazio. E aqui a gente não está falando sobre sobreviver. A gente está falando sobre viver. Porque sobreviver, todo mundo sobrevive. Mas a gente está vivendo a vida que era que a gente está vivendo? A gente está desfrutando de tudo que a gente poderia estar desfrutando? Porque escolher viver na independência de Deus é morte. É esgotamento físico e mental. E aí acho que muitas vezes a gente não está desfrutando do verdadeiro descanso e está desfrutando de um esgotamento físico e mental, porque a gente está escolhendo viver na independência de Deus. Não sei se faz sentido para vocês essa história. Depois que o primeiro homem tentou viver na independência de Deus e parou de desfrutar de forma completa da perfeita criação, foi um caminho de perdição atrás da outra, né? Uma perdição atrás da outra perdição. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11. A primeira história, se você for continuar ali em Gênesis, né, teve a criação, o Senhor criou tudo, e aí depois no final ele criou o ser humano, depois ele descansou. E a primeira história que a gente vê logo em seguida ali em Gênesis, ela já mostra o coração egoísta ali de Caim, irmão de Abel, que todo mundo conhece essa história, né? E mostra o coração ali egoísta de Caim com o seu irmão Abel e uma luta para salvar a própria vida. Por reconhecimento, por status, né? E hoje parece que essa história se repete dia após dia, né? Se a gente se relacionar com as pessoas, eu às vezes até aqui dentro da igreja mesmo, né? A gente vê histórias muito parecidas, só não está matando fisicamente um ao outro, mas muitas vezes a gente está matando emocionalmente, espiritualmente, e as histórias vão se repetindo e se repetindo, né? A gente está num tempo onde é cada um por si e Deus por todos, como se Deus fosse fazer parceria com esse tipo de pensamento. Então assim, é cada um por si, Deus por todos, e Deus está pensando que Ele está por todo mundo mesmo, né? E a verdade é que um coração egoísta, ele além de não dar o melhor dele, porque ele está pensando naquilo que, né, nele mesmo, no próprio ego, ele sempre tenta ser o centro das atenções e não quer dividir o que tem, que é o que começou ali naquela discussão entre Caim e Abel, né? O coração egoísta de Caim, ele não deu o melhor que ele tinha para dar, e depois ainda ele tentou ser o centro, ele tentou mostrar que ele era melhor do que o irmão dele, né?
mim, o que falta para que a gente possa viver o verdadeiro sentido da vida é parar para pensar o porquê que a gente não descansa. Por que a gente não consegue descansar? Por que a gente está o tempo todo tentando se salvar? Por que nós não vamos a Ele? Por que a gente primeiro tenta dar o nosso jeito e depois a gente recorre a Ele? Por que você escolheu bagunçar a criação, fazendo do seu jeito? Sendo que já estava tudo pronto, organizado. Era só continuar aquilo que foi criado para ser. Muitas vezes a gente tira as coisas de ordem, da ordem perfeita, e vive uma perfeita desordem. Deus já proveu tudo que você precisa nessa terra e terminou toda a provisão criando o ser humano a partir do seu bom conselho, do bom conselho da sua existência. Lá em Provérbios 15:22 diz assim, ó: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Não é muitos conselhos do tipo, vou publicar uma caixinha de pergunta na rede social e perguntar o que as pessoas acham que eu deveria fazer com isso. Entendeu? Porque vai ter um monte de opinião. Conselho e opinião são coisas diferentes. Conselho a gente pede para quem é maduro, quem caminha com a gente, quem a gente confia, quem crê na mesma coisa que a gente crê, porque senão vai ser opinião e você vai acabar sendo empurrado pelo vento, né? Eu e a Aninha, a gente estava fazendo devocional essa semana num livro que ela tem, que eu gosto muito, que é Encontrando Jesus nos Salmos. É muito bonitinho o livro. E o Salmo 1 fala, né, que feliz é aquele que é como uma árvore plantada à beira do riacho, né? E foi muito legal, assim, a gente conversando, porque ela falou, né, que daí depois a continuação do versículo fala que não é como palha, que quando o vento bate é levado. E a Aninha falou uma coisa, quando a gente é como palha, né, quando a gente não está plantada à beira do riacho, o vento leva, então a gente não tem poder de escolha. Ou seja, quando nós não estamos como uma árvore na beira do riacho, arraigado naquilo que traz vida, o que acontece é que o vento bate e nos leva e a gente não tem opção. Então, quando nós não estamos arraigados na palavra de Deus e ouvindo conselhos daquele que é fonte de vida, a gente acaba indo e vindo para onde o vento sopra. Né? Então, assim, Deus ele criou o ser humano a partir do bom conselho daquilo que ele é. Ele falou, façamos, ele não falou, haja, como ele falou, haja luz, haja isso, haja aquilo, né? Ele teve um bom conselho da sua boa vontade. E muitas vezes a gente não consegue entrar no descanso porque a gente não desfruta do bom conselho da vontade de Deus, através de um relacionamento de intimidade com Ele, mas através de um relacionamento de intimidade com os nossos irmãos. E aqueles que não têm conselhos, os seus projetos fracassam. Eu achei muito, muito forte isso aqui, gente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Deus colocou tudo em ordem e depois nos criou para começar a vida a partir dessa ordem. Não começamos a vida em desordem, começamos a vida de forma organizada a partir do bom conselho da vontade de Deus para a humanidade. O que falta colocar em ordem na sua vida para que você também comece um descanso? Quais conselhos você precisa abrir mão para ouvir o bom conselho de Deus? Quais áreas da sua vida você precisa entregar no controle de Deus? Queria que vocês pudessem anotar essas 3 perguntas. O que falta colocar em ordem na sua vida para que você também comece no descanso? O que falta o quê? O que falta colocar em ordem na sua vida para que você também comece no descanso? Como que
conselhos você precisa abrir mão para ouvir o bom conselho de Deus? Posso falar o próximo? Quais áreas da sua vida você precisa entregar no controle de Deus? Do controle de Deus. Eu queria que essas perguntas pudessem fazer parte dos momentos de meditação da semana de vocês, essa semana, sabe? De parar e pensar mesmo, né? Lá no começo, né, de tudo, quando você chegou aqui, que você era sem ordem, vazio, sem forma, né? Como que você está hoje? Como que está o seu coração hoje? Será que ele ainda está sem forma? Será que ele está vazio? Será que ele está cheio, mas está cheio de coisas que não deveríamos ter cheios? Né? Porque se a vida está puxada, se a vida está cansativa, se a esperança para esse ano, de fato, é viver o descanso e não a expectativa de que tudo vai mudar, onde que você deve depositar o seu coração, a sua vida? Né? Eu anotei aqui coisas práticas, porque eu sou uma pessoa prática. Né? Dentro disso que a gente meditou hoje. Né? Pensando assim, se esse ano de fato é o ano do descanso, e eu preciso, então, para descansar, confiar nos planos de Deus e ter, de fato, né, entender que Ele que conhece os planos que Ele tem para mim, que aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir até Ele, que Ele vai aliviar esse fardo. Né? Eu fiquei pensando, tá bom, ok, de forma prática, como é que eu vivo isso então? Como é que eu posso... Né? Porque é fácil também falar, né? Mas assim, no dia a dia, como é que eu faço? Né? E aí eu pensando assim, avaliando a nossa vida, né? Se você for para esse lugar de Gênesis e parar e pensar, né, em quem você é e como você está, e avaliando a sua vida, sondando o seu coração, você pode estar sem forma e vazio e está tudo bem. Né? Eu acho que aquilo que o Thiago falou aqui no começo, nem todo mundo estava, mas ele falou muito sobre as aparências. Né? Eu acho que a gente está num tempo que, desculpa a palavra, mas dane-se as aparências, sabe? O que importa mesmo é o que Deus está vendo. Porque assim, você pode estar com a foto bonita, tá tudo lindo, mas Deus conhece o mais íntimo do teu coração. E quando Jesus voltar, não é a foto bonita do Instagram que vai te salvar. Não é o teu relacionamento legalzinho com aquele ali que vai te salvar, porque o Senhor conhece o teu coração. Então, eu acho que chega de aparências, sabe? Eu acho que a gente precisa, de fato, viver na prática aquilo que o Senhor sabe que está dentro da gente. Né? Como ver se você tem uma nova natureza? Então, eu acho que primeiro você precisa ver. Eu tenho uma nova natureza. Eu tenho. Ah, mas eu já orei, eu já me batizei, eu já entreguei minha vida para Jesus. Amém. Você pode fazer isso quantas vezes quiser. Água na cabeça não salva ninguém. Falar, professar o Senhor como Salvador, mas não ter Ele no seu coração como seu Salvador, não salva ninguém. É como Jesus fala. Eu já acho que mergulhou. Mosquito? Fica aí papando mosca. Papai, amor. Esqueci de falar. Fica aí papando mosca. Comi mosca aí. Mas eu acho que a gente precisa ter esse temor de chegar lá e falar, e Jesus, né, falar esperando a gente, falar, eu te conheço.
conheço de caminhar contigo. Não correr o risco de chegar lá e ele falar assim, mas Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome, eu plantei uma igreja, eu preguei, eu discipulei meus filhos. E ele olhar para mim e falar, mas eu nunca te conheci. Então, melhor do que dizer que conhece Jesus e que está todo domingo no culto e tal, de repente é você falar, eu nunca entreguei de fato a minha vida nas mãos. E se arrepender. Né? Então, assim, como ver se você tem uma nova natureza? A primeira coisa é perceber se você de fato tem arrependimento genuíno. Você é uma pessoa que se arrepende de verdade? Ou é remorso? Ou o que você faz é só para não ficar em maus? Eu ia falar maus lençóis, mas essa expressão é muito ruim. Mas pode ser também. Né? O que você faz é só para não ficar feio, não lá pensar em alguma coisa de você, ou para só você se sentir parte. Você é uma pessoa que de fato se arrepende? Você é uma pessoa que deseja a presença? Mais do que o Netflix, mais do que o dinheiro na conta, mais do que a família bonita. Você é uma pessoa que deseja a presença mais do que uma comida gostosa. Eu não sei vocês, mas eu quando quero muito uma coisa, eu dou um jeito de conseguir. Eu corro atrás. Será que eu desejo a presença tanto para correr atrás assim como quando eu quero alguma coisa? Isso é algo para sondar o coração. Isso faz parte de uma nova natureza. Talvez você ainda esteja no início ali, conhecendo Jesus e está tudo bem. Outra forma de você ver se você tem uma nova natureza. Você quer estar no corpo? Como é que é? Você quer estar no corpo? Você quer estar junto com a família? No corpo de Cristo. Você faz questão de estar junto. Os seus domingos são inegociáveis. Eu estou dizendo, gente, sobre por exemplo, hoje a Rávila não veio porque a cunhada dela vai se batizar na igreja que ela congrega. Faz sentido, gente, ela está lá no corpo, entendeu? Ela só não está aqui agora, mas ela está junto. Vocês estão entendendo? Você anseia estar ou você está porque tem que, ou porque se você não tiver? Isso é coisa para pensar. Ou é porque, eu estou sozinha em casa, é tão bom estar ali, eu gosto tanto dessas pessoas, me faz bem. É verdade, isso tudo vai mostrando o seu coração, né? Você quer fazer parte dessa família, se responsabilizar, fazer parte mesmo? Né? Você tem um anseio por restauração de famílias? Isso tudo faz parte da nova natureza. Um anseio por viver aquilo que Jesus viveu, né? E aí, se você já tem uma nova natureza, então o que você precisa fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, inclusive o descanso. Olha que legal. Né? Então, como que você pode buscar o reino de Deus e a sua justiça? Né? Pratique as disciplinas espirituais, reveja suas prioridades, tenha um relacionamento constante com Deus e com os seus irmãos, viva discipulado, viva na prática, não é uma agenda, tipo, toda semana eu vou ter que... Não, viva. Viver discipulado é assim, por exemplo, eu sou casada com meu marido, eu não marco com ele o meu encontro toda sexta, só encontro com ele toda sexta, a gente vive uma vida de relacionamento, a gente é casado, a gente conversa, tem dia que a gente marca para sair junto, é eu e ele, só eu e ele, nosso tempo, para sentar ver um filme, fazer alguma coisa, só nós dois, entendeu? Que foi? Tá entendendo? Mas a gente se fala, a gente tem um relacionamento, a gente conversa, tá entendendo? Então, assim, esse relacionamento precisa ser para com Deus e para com os irmãos, as pessoas que... Gente, uma coisa, a gente tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A gente é uma igreja pequena. Não tem muito como não se relacionar, tá entendendo? Porque igreja grande, você entra quietinho e sai quietinho, ninguém te vê, né? Então, aqui, quem tá aqui é porque ou gosta ou, tipo... não sei o que faz aqui para se relacionar. Porque não tem como sair
fingido daqui, já é um bom começo, né? Mas essa igreja, ela vai crescer. Como eu não sei, às vezes ela cresce em vários núcleos pequenos também, tá tudo bem, tá entendendo? Mas ela tem crescido dentro do seu tempo e da sua maturidade. Vai chegar um tempo que eu não vou mais conseguir tomar cafezinho com todo mundo. Já não estou mais conseguindo, vocês sabem disso, né? Né? Você tá entendendo? Mas eu preciso ter um relacionamento de intimidade diária, pelo menos com 2, 3 pessoas, senão tem alguma coisa errada comigo. Tá estranho. Não dá pra eu... Tipo, tem gente que eu mando mensagem uma vez por semana, às vezes acaba, né? Porque realmente não tá mais no meu ritmo diário ali. Mas tem gente que eu falo todo dia, assim como eu falo com meu marido e com os meus filhos. E a gente precisa, você precisa ter uma pessoa assim. Para relacionar todo dia, compartilhar a vida, dividir o fardo. Amém? Amém. Então, tenha um relacionamento constante com Deus e com seus irmãos, viva discipulado e submeta-se a Deus. E submeter-se a Deus também é submeter-se aos irmãos. E tem coisa que às vezes a gente precisa realmente se submeter aos irmãos. Porque isso vai nos levando para um processo de maturidade, de confiança. Se o próprio Jesus se submeteu, quem somos nós para nos submeter? Eu creio de verdade, gente, que esse é um caminho para que a gente viva um ano leve, um ano de descanso, sabe? Eu creio realmente que quem quiser descansar, vai descansar. Mas não o descanso que a gente acha que é descanso. Eu creio que a gente vai ter uma nova revelação do que é descanso. Amém? Amém. Pega a ceia lá pra mim. Queria que a gente pudesse ceiar agora. Deixa o Thiago buscar lá. Enquanto você termina de engolir o mosquito. Eu já engoli. Ai, não sei se foi um mosquito mesmo, mas é que deu. Engoli assim. Faltou um pouquinho. Ah, tá. Espírito, em verdade, te adoramos. Tá vendo? Eu vou entrar pro ministério de louvor. Rei dos reis. Eu queria que a gente pudesse ceiar agora. Sem ar, tá? Sem ar. Meu Deus, Senhor. Eu pode respirar. Não, é escrever as palavras sem o ar também. Ah, sem o ar. Eu disse sem o ar. Sem ar. Ah, pegar as pessoas. Gostava. Queria que a gente pudesse ceiar agora nesse lugar de ir lá para o princípio. Eu vou deixar bem livre, porque eu acho que tem pessoas que se sentem à vontade para falar e tem pessoas que não se sentem à vontade para falar. E eu creio que esse é um lugar de liberdade, onde a gente precisa sondar o nosso coração, ir lá para dentro da gente mesmo e buscar em Deus aonde a gente está. Né? Será que eu estou sentindo meio vazio? Será que eu já estou com um formatinho, só não estou ainda com a cara de Jesus, mas estou indo para o caminho? Né? Não me sinto vazia, mas de repente eu acho que tem lugares que estão sendo ocupados por coisas que não deveriam estar e lugares que estão sendo ocupados por coisas que deveriam estar. Né? E aí eu queria deixar livre. Se você quiser cear sozinho com Jesus, né? Entendendo que o corpo dele, o sacrifício dele naquela cruz foi o suficiente para que você pudesse descansar, para que você pudesse ser completamente preenchido. Mas se você entende que você pode confessar o seu coração, né? A palavra diz: confessem, né, para Deus e você será curado, você será perdoado, e confesse para o irmão e você será curado. Eu creio que falar também traz cura. Né? Mas eu acho que cada um está no seu tempo, na sua estação, e eu não queria que fosse forçado. Então, assim, se você quiser cear com alguém, procure alguém que você confia para abrir o seu coração e dizer: olha, eu acho que eu preciso me arrepender e entregar minha vida para Jesus e viver, começar de novo. Eu acho que eu preciso de força para continuar. Eu creio realmente que Jesus é o meu Salvador. Enfim, faz o que
Deus ministrou o seu coração nisso tudo que eu compartilhei, porque eu creio que é realmente para esse lugar que o Senhor está nos empurrando. Para ir lá no princípio, sondar o nosso coração, entender como que a gente chegou aqui, se de fato a gente tem se submetido àquilo que Ele nos pediu, né? E se não se submeteu, esse é o momento de se submeter, está tudo bem. Amém? Então tá aí um pedacinho de pão e o seu copinho e entra nesse lugar. E aí depois que você compartilhar, orar ou cear sozinho, o Lucas vai botar uma musiquinha ali, daí orem depois no final. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Desculpa, gente. Ó, quem estiver aí, eu peço que você pegue um pãozinho e um suquinho e busque em Deus esse lugar de sondar o seu coração, ir lá pro começo e cear com Ele, entender que o sacrifício dele foi suficiente.